Então, só voltando um pouquinho, eu sou Leonardo Lana, ex-presidente do Code Lab, não como o João falou. Eu vou dar uma palestra sobre TypeScript, GraphQL, Vue.js, como combinar essas três coisas. E eu vim pela Vtex e eu vou falar mais sobre a empresa e o programa de estágio no final da palestra. Enfim, o que é cada uma dessas coisas, por que usar elas e como usar elas, começando por TypeScript. Muita gente resume o TypeScript como JavaScript feito para desenvolvedores. Vocês vão entender mais o porquê disso conforme eu for falando. A primeira coisa dele é, como já está no nome, tipos. E tipos fazem seus erros ficar facilmente encontráveis. Porque o TypeScript, por que ele usa tipos? Porque ele é compilado. Ele sendo compilado, ele apresenta vários erros novos. Então, no sentido de, a sua função deveria receber um array, mas ela recebe uma string. Ele já grita para você na hora na compilação. Isso economiza o seu tempo bastante. A legibilidade do código se torna superior. Quando o Code estava falando do Tailwind, imagine que e de Design System, imagine que sua empresa tem milhares de desenvolvedores. Então, o código que uma pessoa fez, a outra pessoa que está do outro lado do mundo vai ter que ler e entender do mesmo jeito. Só que isso fica bem claro quando você está mexendo em JavaScript, porque o JavaScript não é tipado. Você pode criar um objeto com N chaves, de qualquer jeito, e o JavaScript vai deixar passar. Aí o cara que vai ter que ler aquele código, ele vai ter que lembrar, esse objeto aqui tem essas chaves por um motivo XYZ, e não sei porque tem essa última chave aqui, que é usada na função daqui três arquivos, e não faz muito sentido. E aí com tipos você consegue ver, esse tipo tem esse objeto, tem esse tipo, então ele tem que ter, por exemplo, usuário. O usuário tem que ter nome, e-mail e senha. E aí você não tem nada muito estranho nisso. E aí, compartilhando junto com a palestra do Bruno sobre VS Code, quando você tem tipos, o VS Code consegue ter muito mais detalhe no autocomplete dele. Consegue falar, por exemplo, que uma função recebe, o que uma função retorna, o que um tipo tem, o que ele não deve ter. Aí, o mundo melhor no sentido que agora no TypeScript, como ele foi focado para desenvolvedores, ele tem várias ferramentas que facilitam a nossa vida. A primeira dele é um compilador com erros legíveis. Não adianta você ter um compilador com erros se um humano não consegue ler. Quem aqui já usou o Rails? Quem já teve esse desprazer? O Rails, quando ele gosta de um erro para você, ele gosta de quilômetros de texto. Você demora 1 ano para entender aquele texto. Já o TypeScript ele te dá uma linha, ele fala, o erro é esse, está aqui, esse arquivo. Acabou. O Kojo falou também de linter. O TypeScript tem o TSLint, que ele já vem com 1,5 bilhão de casos para você pegar. Caras, não pode ter função sem declaração de tipo, não pode ter return implícito. E todas as libs que você já tem em JavaScript, tem no TypeScript. Acho que uma ou outra não tem, é bem raro. E as libs que não tem a versão TypeScript delas é porque elas já são feitas em TypeScript. Mas, como tudo na vida, tem seu lado negativo, que tipos são restritivos. Você não pode começar a mandar objeto de qualquer jeito para as funções. Você tem que descobrir, você tem que mandar o objeto certo. Você não pode só mandar qualquer coisa. Se você tem mais ferramentas, você tem mais tempo de setup. Você tem que configurar o compilador do TypeScript, o linter do TypeScript, o TypeScript em si. E ainda JavaScript. Todo mundo sabe que o JavaScript não é a melhor linguagem do mundo. Não é Ruby. E ainda mais porque, quando você manda para a produção, o que ele pega, ele só pega o TypeScript que você escreveu, compila para JavaScript e joga. Então, no final, você não está tendo nenhum ganho para o usuário final. Então, por isso que toda vez que eu falo que o TypeScript é só para desenvolvedores. Ele facilita a vida do desenvolvedor, não tem tanto efeito na vida do usuário final.
aqui algumas comparações que aí vai ficar mais claro o que eu estava falando. Que é assim, esse cara fez aqui uma função chamada, dá para ver aí, todo mundo, quer que aumenta? Ok. A gente fez uma função chamada last, ele só pega o último cara aqui, o length menos 1, e retorna ele. Agora eu vou precisar de um pouco de participação de vocês. Esse cara recebe uma string ou uma lista? O que é o x? Uma string ou uma lista? Tanto faz, porque os dois têm o mesmo método length. Então, e aí o jeito que eu posso fazer é falar que o x é uma lista de número e eu retorno um número. Já melhora. Mas isso aqui é um programador bem arrombado, que o cara fez, tipo, o cara não nomeou a função dele de nenhum jeito bom, então, tipo, não era semântico, e não tinha como você descobrir. Mas, às vezes, mesmo quando você nomeia uma função semanticamente correta, ela não dá para você ter certeza completa. Por exemplo, quando você manda um objeto para ela, que é o próximo. Por exemplo, a função cria usuário. Aqui, eu recebo um usuário, que tem, eu sei que as únicas coisas que eu sei que ele tem é usuário, senha e confirmação de senha. Tirando isso, eu não sei nada do que esse usuário tem. Pode ter nome, pode ter CPF, pode ter RG, pode ter telefone, pode ter nada. Só isso também. Então, o TypeScript ajuda, porque você pode definir interfaces nele, e aí você fala o que a interface tem que ter, qual que é o tipo, e aí você define user, lead, e aí, por exemplo, aqui eu falo que ele tem que retornar uma booleana, ou não retorna nada. Já ficou bem melhor. Mesmo que o cara nomeou a função dele corretamente, agora eu sei bem mais como que o objeto retorna. Aí, referências. O próprio site do TypeScript tem tudo que vocês precisam. Tem um Getting Started, tem como faz tipo, como faz classe. Aqui eu dei um overview bem geral do TypeScript, porque eu preciso falar bastante coisa. E ele vai fazer muito mais sentido daqui a pouco. Eu falei bem rápido, porque eu preciso falar muita coisa. Então, alguma dúvida? Tipos, linters... Alguém entendeu alguma coisa? Dentro desses tipos, você consegue meio que usar isso como classe? Você consegue definir além de atributo, botar umas funções e tudo mais? Sim, tem. É que eu não entrei aqui, mas além do interface, tem o class, que aí você consegue... como se fosse uma linguagem orientada a objetos normal. O interface serve mais para quando você está definindo a assinatura de objetos em JavaScript. Porque no JavaScript você pode enfiar, tipo... Como eu falei, o usuário ali pode ter nome, pode ter CPF, ou não pode ter nenhum. Mas é basicamente isso. Próxima parte, que é a parte que eu quero demorar mais durante a palestra, que é GraphQL. GraphQL, essa imagem é meio que uma referência ao que um dia um professor me disse, que qualquer ferramenta que tem menos de 30 anos de teste não funciona bem. Porque está bem errado. Mas o ponto do GraphQL o GraphQL ele é uma ferramenta que você usa, um padrão de linguagem, que você usa para definir a sua API, diferente do REST. Primeira pergunta aqui, que eu tenho para vocês. Quem sabe o que é REST? Ok. Para quem não sabe, REST é um jeito que você... Na verdade, outra pergunta. Quem sabe o que é uma API? Ok. Então, resumidamente, uma API é o jeito que você interage com alguma aplicação. O REST é um padrão que você foca em... João, vou precisar da sua ajuda aqui. Pode escrever umas coisas no quadro para mim? O REST é um jeito de definir APIs o jeito que você define como que as coisas externas interagem com a sua aplicação é por meio de rotas. No caso, quando você acessa um site, por exemplo, site barra usuário. Esse barra usuário é uma rota. Por exemplo, João, escreve aí para mim get user. E aí o REST usa alguns verbos que get, o que a gente vai focar é só get post. Então, no caso aqui, essa get barra user pega, no caso, por exemplo, do Rails, quando você faz isso, ele pega todos os usuários. Aí se você faz barra user barra 1, barra users. No caso, está pegando o usuário com ID 1.
E aí, se você quiser pegar os amigos desse usuário, /friends, já viu que vai ficar, quando eu quiser pegar coisas a mais no REST, vai ficando complicado esse sistema de rotas. Agora, por exemplo, se o jogo quiser ali pegar os vídeos. Vídeos do usuário? Dos amigos. E aí o que eu tenho que fazer eu vou ter que fazer, tipo... exatamente, aí fudeu. Porque aí o que eu teria que fazer faz um barra aí, coloca tipo um asterisco. Agora a gente vai... Vou trocar de cor. O que eu teria que fazer primeiro fazer uma request no /users/1/friends, pegar todos os usuários que me retornou e fazer uma request de cada vez para /users/1/friends/id/vídeos. Por exemplo, isso é uma coisa bem simples. Tipo, isso é uma coisa que você faz no Facebook, você quer ver os vídeos dos seus amigos. Isso já fica bem limitado, rápido. O que o GraphQL faz ele só gera uma rota para você e você só foca nos dados que você pede. Então, por isso, esqueça as rotas e foque nos dados. O GraphQL ele é uma evolução ao REST, que é um jeito que você define APIs. Opa, o slide foi para o final. Mas tudo bem. Volta. Ok. Ele só tem uma rota, ele só existe a /GraphQL, sua API só tem essa rota, você não precisa ter complicação de descobrimento de rota e tudo mais. Essa parte de rotas também é muito importante para a arquitetura de microserviços, porque você não precisa programar um roteador, todo serviço só tem uma rota, simplifica. Outra coisa do GraphQL, que é uma evolução REST, quando você faz uma request no REST, você não escolhe que formato o seu dado vem. O seu dado sempre vem completo. Se eu peço um usuário, eu sempre recebo o usuário todo. Por exemplo, eu não tenho a opção de pedir só o nome do usuário ou só o CPF dele. Eu tenho que pedir nome, CPF, senha, telefone, RG, não tem essa opção. E também o formato previsivo do GraphQL, por isso que eu estou falando dele junto com o TypeScript, que ele define tipos. Quando eu pedir um nome, eu sei que o tipo do nome é uma string. Quando eu pedir um telefone, eu sei que é um número. Tudo bem que em geral não é, mas... Entendeu? E eu consigo pegar mais de um dado por vez numa request só. Consigo fazer, por exemplo, quando a gente está falando ali dos vídeos, eu vou ter que pegar os IDs e depois fazer várias requests para pegar os vídeos de cada um. No GraphQL eu consigo fazer isso tudo de uma vez, numa request só. Focando nos dados. O GraphQL, o padrão, o que ele faz primeiro você define um esquema dele, e aí depois eu vou falar como você implementa esse esquema. Mas o focando nos dados basicamente, você vai definir o que a sua API recebe, o que ela retorna, os pontos de entrada dela e os pontos de saída. Então, você vai conseguir definir os tipos que entram na sua API, os pontos de entrada e saída, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que são queries e mutations. Queries você pega dados, e mutations você altera dados. E isso serve já como uma documentação base. Eu vou mostrar para vocês na prática. Por que existe isso? Dá para ver aí no fundo? Ou não? Peraí. Então, deixa eu jogar aqui no VS Code. Dá pra ver agora? Tem aqueles emojis. Tá, não ficou perfeito, mas dá pra ver.
Dá pra ver aí agora? Beleza. Opa. Então, os tipos é bem parecido com o TypeScript, só que em vez de interface você fala type. É a mesma coisa. Você fala o nome do campo, tipo, e nesse caso é bem simples, que a exclamação pode ser null ou não. Aqui eu estou falando que obrigatoriamente quando eu crio um usuário, ele tem que ter um nome. Não existe pessoa sem nome. Então eu posso falar assim, eu posso ter um usuário que não tem o campo nome. Os inputs. Em geral, quando você está criando alguma coisa, ou um tipo de dado, no caso aqui o usuário, a sua input, os argumentos que você usa para criar são diferentes dos argumentos que você usa para sair. Então, às vezes não é bom você falar que o mesmo que você recebe é o mesmo que você retorna. Aqui um exemplo. Quando eu crio um usuário, por exemplo, numa rede social, o usuário não tem amigos por padrão. Ele só tem a senha dele, o e-mail e o nome. Então, aí, por exemplo, quando eu for criar aqui, aqui minha mutation de criar o usuário, eu falo assim, que os dados que eu recebo é do tipo user input, aqui, 2 pontos, eu retorno um usuário. No caso do esquema do GraphQL, é essa a sintaxe que você vai ter para mutations. Você abre aqui mutations, abre chaves, fala o nome da mutação que você vai ter, o que ela recebe, 2 pontos, o que ela retorna. Se ela não recebe nada, é só nome, 2 pontos, o que ela retorna. Não tem parênteses vazio. E queries, a mesma coisa do mutation, assinatura. Então aqui, por exemplo, se eu querer pegar, eu defino que eu tenho um ponto de pesquisa de usuário, eu mando um e-mail e ele me retorna um usuário. Sobre o esquema, dúvidas? Parece intuitivo o suficiente? Então, só lembrando, tipos, em geral, são o que sai da minha API. Inputs, o que entra na minha API. Queries, coisas que eu só uso para consultar dados. E mutations, coisas que eu uso para alterar dados. João, você pode voltar ali para o Chrome? Deve ser Ctrl Alt para o lado. Muito obrigado. Um ponto forte do GraphQL, que eu estava comentando no REST, é que você pode pegar o que você quiser dele. Então, você pega o que você precisa, no caso, se eu quiser só o nome do usuário, eu pego só o nome do usuário. Se eu quiser o nome e a senha dele, eu pego só o nome e a senha. Se eu quiser tudo, eu posso pegar tudo. Isso é bom, porque imagina assim, você está no seu 3G. Quanto mais dados você recebe, mais 3G você gasta. Então você pode diminuir o tráfego de dados, fazendo o seu app ser mais barato para o usuário final. E você pode pegar dados alinhados, como eu falei. Você pode chegar ali, users, pegar os amigos do usuário. Como você faz isso? Chamando queries e mutations. Então, aqui eu escrevo uma query. Aqui é como você chama uma query. João, você joga no VS Code daí para mim? Pode deletar isso daí. Eu escrevo. Pode deletar. Aí, query. A query pode ser sem nome quando você chama ela. Aí embaixo você passa a query, que a gente definiu no esquema de cima. Volta ali, João, no slide. Deixa eu só jogar aqui para o esquema, pro lado. Aqui, ó. Volta. Aqui. Aqui a gente definiu que existe uma query com o nome user. Então vai lá, João, agora no code. Isso. Aí eu chamo a query user. A gente falou que ela tem que receber um e-mail. Então eu faço e-mail, 2 pontos. E aí você tem que passar uma string, tem que ser com aspas duplas, especificamente com aspas duplas. E aí o que você quer pedir do seu usuário? Aí você pode passar os parênteses, chaves, o que você quer pedir do usuário. Você quer pedir o nome, por exemplo, você só digita name. Então aqui eu tenho, se você quiser, por exemplo, um e-mail, você pode digitar ID. Então aqui,
quando eu faço esse query get username, eu estou dando um nome para minha chamada, aí depois eu tenho que, dentro dela eu tenho que falar qual a query que eu vou chamar. Se tiver argumentos, tem que ser nesse formato, como se fosse JSON ou objeto de JavaScript, chave, dois pontos, nome o valor da variável, e aí depois você abre chaves e pede o que você quiser. No caso, só o name é porque no caso só um name, que eu quero só pegar o usuário. Volta ali nos slides. Desce. Então, por exemplo, se eu fizesse aquela query que o João ali digitou, eu recebo um usuário com o nome João Lino. É isso que eu vou receber. Se ele digitasse, por exemplo, o e-mail, eu recebi o e-mail também de volta. Mas como eu já tenho um e-mail, não tem porque eu pedir ele de volta. Aí aqui, João, copia essa parte aí. Aqui que eu estava falando de pedir usuários alinhados. Então aqui, ó, eu quero pegar o nome do João e o nome dos amigos dele. No esquema que a gente definiu, lá, João, vai lá no slide de novo. Aqui eu falo, tem o Friends, ele é uma lista de usuários dentro do meu usuário. Você pode alinhar tipos. Então um tipo pode ter ele mesmo dentro. Volta lá no code. E aí quando eu falo aqui um name, eu abro Friends, e aí sempre que você está pedindo algum tipo que não seja primitivo, que é o que o GraphQL, os tipos primitivos são tipo número, string, acho que é inteiro, float, string. Acho que o JavaScript é number. Não, é que o GraphQL tem o padrão dele mesmo. No JavaScript é só number, no do GraphQL tem int e float. Acho que esse é o que a maioria do pessoal usa. E aí você tem que abrir sempre essas chaves aqui. Por isso que o João teve que abrir as chaves aqui, porque quando esse cara aqui me retorna um usuário. Então eu tenho que falar o nome dele e agora eu quero falar os friends, que também tem um tipo dele dentro. Isso ficou bem confuso, eu não sei como explicar isso bem alinhados. É meio que uma coisa de uso, vocês vão ver na hora que a gente estiver fazendo mais exemplos. Essas queries que você está definindo, você está definindo junto com o esquema do GraphQL. Você definiu uma query user, você está usando ela para... No caso isso aqui seria como eu chamo ela no front-end, para eu pedir os dados. O nome ali em cima, depois do query, é arbitrário, então eu posso colocar qualquer coisa. O nome importante é esse aqui de baixo, que tem que ser realmente a query que eu defini lá no servidor. O nome e a assinatura, né? Os parênteses. Sim. Pode ir lá agora, João. E aí, aqui, não vai dar para ver, mas eu consigo pegar os nomes dos amigos do João junto com o nome dele. E aí, como você implementa, o que essas queries retornam? Por enquanto a gente já viu como a gente descreve elas e como a gente chama elas. Para implementar é com resolvers. Resolvers são funções com o mesmo nome da sua query que realmente executam o código dela. Então, nos resolvers, o bom do GraphQL é que ele funciona para tudo. Ele só especifica um jeito de você definir APIs. Você pode usar Python, Ruby, Elixir, se você é muito hipster. Eu já tentei fazer com Elixir, é horrível. Não tentem fazer isso. Não funciona bem, cara. Usa a linguagem que você quer. E o ideal é que eles sejam pequenos e fáceis de mudar. Aqui é justamente implementando... João, pode copiar esse VS Code para o pessoal ver lá do fundo? Aqui, ó, a gente já voltou para o nosso querido TypeScript, a mesma interface usuário que a gente tinha, e aqui é onde você implementa a sua query. Você fala o user, que é o nome da query que a gente estava implementando. Dá um scrollzinho para o lado, João. Esses argumentos não importam tanto, então depois eu falo mais sobre eles. E aí eu falo que ele chama a getUser com o args.email. O único importante aqui, volta, droga. Se puder quebrar isso daí em duas linhas, João.
Seria uma boa. Tem que fazer a chaves. Isso é uma função normal de JavaScript. Aí tem que dar return. Ótimo. No caso aqui, o parent não é muito importante. Os dois únicos importantes são, os argumentos importantes são os args e os contextos. O args é os argumentos que a chamada me enviou. No caso, a user tem que receber um e-mail, então args.email. E o contexto é o contexto da request, que é útil quando você estiver fazendo autenticação. É da onde você pega o token, tudo mais. Quem já fez autenticação já viu como faz isso, é bem chato. Aí o ponto é, por exemplo, aqui a getUser recebe args.email, e aí eu falo que ela retorna um tipo usuário, que eu fiz ali em cima, que é igual o meu tipo do esquema, recebe um e-mail que é uma string, e aí eu só moquei uma função aqui, por exemplo, vai lá no DB e pega um e-mail. O mais importante aqui, todo mundo entendeu essa sintaxe e por que está desse jeito? Quem entendeu, levanta a mão. Ok, nem todo mundo. Export default é uma coisa do TypeScript, tipo... se alguém já mexeu com C, por exemplo, você exportando aquele cara. Você fala assim, esse cara aqui, se alguém importar esse arquivo, ele importa isso, não o resto do arquivo. O query é um objeto específico que você vai ter que importar de qualquer jeito. Então, é a mesma coisa do GraphQL. O user tem que ser o mesmo nome lá do esquema. As funções, essa assinatura é padrão, sempre vai ter que ser essa assinatura. Parents, args, contact info, sempre nessa ordem. E você sempre retorna o usuário que você recebeu, que pediu, no caso aqui. Você retorna sempre uma função. Você pode fazer essa função aqui dentro, direto, porém eu não aconselho você fazer isso. Porque isso aqui vai virar um monstro e vai ficar horrível de manter o código. Em geral, o que eu faço aqui eu só deixo a chamada da função, igual estava antes, né? Que é user : função retorna alguma coisa. E aí a função eu deixo em outro arquivo. Na hora que a gente estiver implementando, eu vou mostrar para vocês. João, pode voltar lá? Tá certo. Referências maiores. O site do GraphQL tem tudo que eu falei. Boa parte da apresentação que eu fiz, eu me baseei no site deles. A documentação oficial deles é muito boa. Em geral, se vocês precisarem de alguma coisa a mais de GraphQL, vai ser alguma coisa muito pontual, não vale colocar uma referência, porque vocês vão acabar caindo no Google. Dúvidas? GraphQL é um tema extremamente pesado. João, você que não tinha digerido até agora, como você está? Tá só. Na prática, você tem um ganho de performance, alguma coisa assim, ou você só diminui as rotas? Porque assim, teoricamente você pode criar uma rota específica ali, username, no caminho, vai precisar tudo aquilo lá, e aí você vai pegar a informação que você queria. Tem uma coisa assim, que você ganha muita performance, chamada Field Resolvers. Que aí você define que uma função só vai ser executada se você pediu aquele campo. Por exemplo, uma coisa bem cara que você tem dentro de usuário é a validação do CPF. Se você não pediu o CPF, não tem por que eu validar o CPF que você está inserido lá no banco. Então, você não executa a validação. Você só executa o que eu pegar do banco e retornar, por exemplo, o nome. Então, aí você tem esse ganho de performance que você não precisa fazer tanta... Tipo, você não precisa ficar enfiando if no seu código infinitamente. Esse é um ganho bastante de performance. Mas a sua query, por exemplo, se eu criar uma rota de username, eu posso mandar ele buscar no banco só o nome. Vai pegar o CPF. Mas aí você está quebrando o padrão REST. Aí você está fazendo um antipadrão. Que o padrão REST... dá para você tipo, enfiar N gambiarras no padrão REST, mas aí... O esquema de rotas tradicional não é necessariamente padrão REST. O padrão REST diz que você tem que fazer uma orientação de rotas com relação aos seus recursos, aos seus objetos lá dentro. Então, sei lá, vamos pensar em modelagem de plano. Você tem usuários e o usuário tem um relacionamento, auto-relacionamento com os seus usuários vai trazer tudo ali que tiver... Exato. Não sei o quê. E aí, se você quiser, tipo, os amigos, você tem que fazer o usuário, o ID e os amigos para ele pegar o relacionamento daquele banco.
Se você fizer alguma outra coisa, Se você fizer um atalho, você está quebrando o REST, de certa forma. E eu acho que tem um ganho de performance, principalmente quando você considera situações de baixa conexão, que é porque no REST, para fazer isso aqui, você já fez, sabe, se você tiver 7 amigos e cada amigo tiver um vídeo, por exemplo, você pegou... Você fez pelo menos umas 8 ou 9 requests. É. Uma para pegar o seu cara com as informações dele, uma para pegar a lista de amigos dele e uma para cada um dos amigos. Né? Isso com situação de tipo 4G piada que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, já perdeu performance, de certa forma. Aqui você manda uma requisição que ela já devolve a informação do seu usuário e dos seus amigos só o que você quer. Então o seu pacote está sempre dando um fit muito próximo do que você realmente deseja. Então, no caso, você ganha performance tanto do lado do cliente, que você não tem tanto tráfego de dados, e com o Field Resolver você consegue fazer um ganho de performance do lado do servidor também. E aí o próximo vamos fazer uma API bem básica que eu prefiro mostrar para vocês. Você vai... eu vou deixar um tempinho, aproveitar para fazer a pausa agora, mas eu vou explicar mais umas coisas mais. Afinal de contas, como que você conecta o back e o front em GraphQL? Usando o Apollo. O Apollo é um conjunto de bibliotecas que abordam tanto o cliente quanto o servidor. Nossa, esse cinza ficou horrível de ver. Por que a imagem dele tinha que ser cinza? Dá pra ver isso aqui? Tá, é bom. Da próxima vez eu enfio isso daí no fundo branco. Tem uma linha aqui. Tem uma linha aqui escrito client aqui para cima e aqui serve. Enfim, o que o Apollo faz ao mesmo tempo que ele provém um jeito de você fazer request no request GraphQL, no front ele permite um jeito de você entender a request no back e devolver ela. Essa conexão no back é um pouco meio forçada na parte do Apollo, de que você pode enfiar um database ali. Você teria que fazer outras coisas para enfiar um database, mas tudo bem. Implementando backend. O que a gente vai fazer? A gente vai definir um esquema, então definir os tipos, definir as cores e mutations e definir os resolvers. E aí, João, você pode copiar esse link aqui no VS Code para todo mundo ver? Então, eu vou codar aqui na frente e tentar falar o máximo possível. Mas quem quiser ver o repositório completo, no GitLab, tá aí. Vocês viram no GitLab, a gente deu uma palestra ontem, muito legal. E se vocês quiserem ver o código já completo, como a gente vai deixar ele no final, tá numa branch chamada complete, lá no GitLab. Então, pode. Acessa aí. É isso aí. Então, para quem quiser clonar, eu vou fazer aquela pausa de 10 minutos agora. Na hora que a gente voltar, a gente continua. O João vai ser meu assistente aqui e junto com ele eu quero fazer uma mini API com vocês para ver como as coisas vão funcionando. Então, no repositório que eu dei para vocês, tem duas pastas, API e PWA, a API sendo o nosso backend que a gente vai trabalhar agora. Eu pedi para o João criar duas pastinhas, por enquanto, aqui dentro da pasta source, que é onde vai ter todo o nosso código. Uma pasta GraphQL, que a gente vai colocar todos os arquivos GraphQL, e um arquivo de resolvers, que é onde vai ter nossos resolvers. A gente vai fazer uma API só de criar e pegar um usuário, coisa bem simples. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir um tipo usuário. Então aí, alguma sugestão de que o nosso usuário vai ter? ID. Qual que é o tipo do ID? Maiúsculo. Pode ser null? Não, vou usar int. Numérico, mas tudo bem, string. Tudo bem, Não, string. nunca. Então, exclamação. E aí, nome, string. E aí, só um e-mail para simplificar. Nome não...
Para simplificar, vamos criar esse usuário. Aí a gente quer definir na hora que a gente manda para o cara criar um usuário, o cara vai receber já o ID na hora da criação? Não. Então a gente tem que definir um input. Então, input. É igual em type, prefixo normal mesmo. Não, é input mesmo. Aí, user input é o padrão que se usa. E aí é igual definir um tipo. Só que aí agora é a mesma coisa do usuário, só que sem ID. Aí a gente vai ter uma query de pegar o usuário e uma mutation, query tem que ser maiúsculo. Aí é o nome da query, getUser, por exemplo. A query tem que receber, essa query a gente tem que mandar para ela alguma coisa, para ela pesquisar. Então pode ser o e-mail ou o ID, no caso eu acho que vai ser mais fácil a gente usar o ID. Precisa, porque senão eu posso mandar null. Tipo, se eu não colocar o exclamação, eu posso só tipo id null e aí ele aceita. Desse jeito o GraphQL já me dá, tipo, isso é uma beleza. O GraphQL já me dá vários tipos de erro. Eu não preciso ficar tratando toda hora, o cara não me mandou esse argumento, então eu retorno um erro para ele. O GraphQL já toda essa parte mais tipo de if básico e automático que o desenvolvedor tem que fazer, o GraphQL já cuida para você. E aí tem que definir o que esse cara vai retornar. Então, 2 pontos e aí um tipo que ele retorna. Exato. Não pode me retornar um tipo null. Se ele me falar que ele retorna um tipo null, tem que tratar no front. E aí, create user, nome qualquer. Aí ele recebe, por exemplo, um user. Que ele tem que receber um user input. Ou sei lá, data, 2 pontos, user input. E aí, acho que é melhor data, 2 pontos, user input. Not null. E retorna o usuário. E é isso. O esquema aqui está definido, tá beleza? Essa restrição, por exemplo, na query, getUser, se você força ele não ser null, se você passa um ID nada a ver e ele não acha nada, ele te devolve um erro ou ele te devolve? Ele te devolve um erro. O ideal é que ele te devolva um erro. Porque o Apollo Server tem um tipo de erro específico chamado Apollo Error, que aí você passa para ele um código de HTTP, por exemplo, 400, e uma mensagem. E aí ele fala pro cara, tipo, usuário não encontrado. Mas a ideia é que assim, quando você fala que ele não é null, é que se ele chegou no return, ou seja, tipo, tudo deu certo antes disso, ele tem que ter retornado alguma coisa. Tá. Porque quando dá erro, então ele aborta. Exatamente. O erro é para abortar. Não chegou no return. Esse é o ponto. Então, beleza aqui. Só salva aí. Não. Tá no Vim, cara. E é isso. Tipo, esses 2 arquivos aqui, vocês nunca vão precisar olhar eles. Eu configurei eles bonitos. É só configuração tipo, de como criar o servidor e como setar o banco que a gente está usando no caso Redis. Que vocês já tiveram... ontem que teve palestra do Fernando? Isso. Então vocês já tiveram palestra sobre Redis. Vocês devem ter alguma ideia como funciona. Os resolvers. João, por favor, entre ali nos resolvers. Primeiro a gente vai criar um arquivo chamado types.d.ts. .d.ts. É uma boa prática em TypeScript, de quando você está criando tipos, você cria um .d.ts, que é de definições. Lembra nossas interfaces? É aqui que ficam elas. Então, eu vou criar uma interface usuário, para eu poder usar. E aí é a mesma coisa do GraphQL. Existem coisas para tipo, você não repetir esse código. Agora é com minúsculo. Existem coisas para você não ter que repetir esse código. Tipo, você digita o esquema em GraphQL e você já gera as interfaces. Não é vírgula, é ponto e vírgula. Mas, para
para efeitos de didática e exposição, eu não configurei essas libs aqui. Eu quis deixar explícito para vocês. E o use input, né? Você pode ver que o autocomplete do VS Code é absurdo, até um ponto que chega a ser um pouco irritante. Nesse caso, a gente não vai conseguir importar essas duas interfaces porque a gente não colocou o export. Tem que colocar o export na frente. Então, sempre que você quiser exportar uma interface, tem que colocar esse export nela. No de baixo também, né? Não, o export default é quando você só quer importar o arquivo e você sabe o que... Tá, isso é outra discussão, mas o export default é quando você, tipo... No JavaScript você tem dois tipos de import. O import que você especifica o que você quer, uma coisa só, e o export default que você pega tudo. Então, em geral, por exemplo, você está importando uma lib. No caso aqui, o Apollo, por exemplo. Quando você importa o Apollo, você pode importar o Apollo inteiro, ou, por exemplo, só quero o erro. Você importa só o Apollo error. E aí ele foi exportado no export. Aí você tem que colocar aquele sintaxe de chaves em volta. Beleza? Todo mundo vivo aqui até aqui? Ok? Não, aí... não, tem sim. Volta ali no esquema. Tem uma pegadinha que eu sofri para... Quando a gente fez aqui, esse cara, na real, ele não vai receber um user input na parte do TS. Ele vai receber um objeto que tem data, e dentro do data tem user input. Então, na verdade, o que você tem que definir, vai voltar lá no TS, é um user input, a interface user input data. Define uma nova? Na verdade, aquela ali que a gente criou tem que ser o user input data, o nome dela. E aí a interface user input tem que ser o data, user input data. User input mesmo, nome. E aí data, porque o que aquele cara vai receber é alguma coisa que tem data dentro dele, e aí dentro do data eu vou ter a assinatura correta. Nem tudo é perfeito. Às vezes as coisas são uma merda. Deve ter um jeito mais inteligente de resolver isso, mas eu não tive tanto tempo de pesquisar. Cria uma nova pasta chamada index.ts, onde vai implementar realmente as coisas. Index.ts, só para importar fácil. E aqui que a gente vai realmente escrever nossos resolvers. A primeira coisa que a gente tem que fazer para escrever um resolver é fazer aquela sintaxe esquisita. Volta ali na minha apresentação. Eu espero que ainda está sincronizado. Calma aí. Do Run nunca me decepciona. É consistentemente horrível. João, sobe aí pra mim, por favor, então. Desculpa, pro lado. Sobe, desce. A gente vai basicamente escrever esse arquivo aqui. Então, João, você pode copiar pra lá? Só a parte do function pra baixo. Só que agora a gente vai realmente implementar ele. Posso dar Só faz aquela formatadinha para ficar embaixo, o getUser ali dentro do query. E coloca o return. Pode apagar essa parte aí do getUser dentro. Então, beleza. Aqui tem alguns erros no TypeScript que está gritando, que esses caras não estão sendo usados, certo? Só o args está sendo usado ali dentro. E aí, dentro do TypeScript, o que você faz quando está isso acontecendo é você definir a variável como um underline. Padrões de comunidade, não sei porquê. E aí o linter para de gritar com você. Tira tudo e coloca só underline. E aí o context vira underline, underline. Na verdade seria 3 underlines. E aí vira 4 underlines. 3 underlines? 3 underlines
E aí 4 underlines. Ele está dando um outro erro que é tipo, não tem definição de tipo. Aí coloca 2 pontos N, porque o parent ele não tem um tipo definido. Eu não vou entrar no mérito de porquê. O args tem, o João poderia definir um tipo ali que seria... Na verdade teria que ser uma interface que só tem e-mail. Tem que codar uma interface então deixar N por enquanto. Beleza. E aí, João, o context também tem que passar. Desculpa. Porque o context, eu posso colocar mais coisas nele do que os dados da minha variável. No caso, o que eu estou fazendo é, para todos os meus resolvers, como todos eles têm que conectar no banco, no caso no Redis, eu estou passando o cliente do Redis pelo context. E aí nenhum dos resolvers tem que se preocupar em como conectar nele, já está conectado, ele só usa. Aí tem que passar para o getUser o context, João. E aí você vai ali em cima na função e coloca context. Pode ser N. Eu não vou entrar no mérito de que ele é. Beleza. É claro para vocês que quando eu chamar query user, eu vou executar a função getUser. Ok? Beleza. E aí o que eu vou fazer chama uma const aí, João, chamada userString, 2 pontos string. Não, já faz igual mesmo. E aí você usa context, ou lembrando que o meu cliente do Redis está dentro do context, então pode dar Redis, get async. Aí você passa o args.email. Quebra na outra linha, dá um enter ali no context antes. Aí. Dá um tab. Não, é porque ele recebe e-mail, não recebe args.email. Esse code é útil até. E aí agora o e-mail parou de encher o saco, porque ele foi usado. Por que isso daí está retornando uma string e não user? Porque quando você usa o Redis só trabalha com string. O Redis padrão, que é o que a gente está usando. Tem que trocar o esquema, porque acho que a gente tem que no getUser receber write. Verdade. Galera, o nome disso é pair programming, no caso mob programming. É uma técnica de metodologias ágeis, realmente funciona. É isso? Beleza. Boa. Boa. E é isso aí. Por enquanto tá ok. Aí, gambiarras à parte, João, só coloca JSON parse aí. Return, JSON parse, e aí eu passo o user string. E aí, beleza. Como eu falei, o JSON parse é uma função muito útil no JavaScript, que quem vai usar na escola possivelmente vai usar bastante, dependendo do como a gente setar o cliente do Redis. Que ele pega uma string no formato de JSON e transforma no objeto de JavaScript. É porque, na verdade, o que você teria que fazer aí você tem que atribuir isso a uma variável com o tipo user. Porque, coloca o mouse em cima do parse ali, do JSON. Não, aqui, Você vê que ele retorna o tipo N. Por isso que eu falei que o autocomplete do VS Code é muito absurdo nesse caso. Então você tem que falar, const user, 2 pontos user, igual a JSON parse, e retorna esse user. Porque ele está gritando que você não importou o user. Enter, aí import, aí como a gente não fez default, tem que colocar as aspas e passar o nome exato, que é user. From, aspas simples, source barra, src, barra, aí resolvers. Eu acho que só isso basta. Não, tem que ser passar o types. Barra types. Não precisa de mais nada. Ponto e vírgula, acabou. Seja feliz. Pronto, é isso. Beleza? Vocês entenderam o que esse import fez?
Ficou ok? Basicamente ele veio na raiz do projeto, entrou na pauta da Resolver aqui do lado, veio no Types, que é esse arquivo, que é esse aqui, e está por Esse cara aqui. Beleza? É isso, né? É. Estou aprendendo no The Client. Beleza. É isso. Eu peguei lá do... Ah, João, coisa. Tem que colocar sync await. Tá. Nessa aqui, né? É antes do function. Você tem que colocar isso, aí colocar o await em frente ao context. Alguém aqui entende assim que alguém aqui não entende a sync await? Ok, só eu não entendo a sync await, beleza. Eu sei que funciona. Você devia ter feito essa pergunta com a sync e a await por uma resposta. A sua chamada resolveu antes. Piada bosta, cara. Nossa, desculpa, gente. Mas a sync await é basicamente o que eu... Tipo, o Redis, quando eu peço pro Redis me retornar o usuário, eu não sei quando ele vai me retornar. Eu falo, me retorna aí alguma coisa. Sabe-se Deus lá quando. O await trava o código até ele retornar. Isso tudo porque o JavaScript basicamente ele é non-block. Então quando você faz uma chamada, ele não espera necessariamente por uma resposta. Ele faz a chamada e parte para a próxima instrução antes mesmo daquela chamada ser resolvida. Quando você faz o await dentro de um contexto assim, você faz a chamada e você está bloqueando o resto da execução para que aquela chamada retorne. Então a próxima linha, com o await, ela só vai ser executada quando esse context get assim que resolver. Ou seja, fizer a busca dele e devolver o resultado. Senão ele ia chamar isso e já ia chamar isso aqui. E aí não ia acontecer nada. Só para diga. Isso só dentro do contexto da função assíncrona. Sim. Você tem que... Por isso que... basicamente, quando você define a função async, tem duas coisas... Tem uma coisa a mais no TypeScript. Eu já falo. A função assíncrona tem duas coisas que são características dela. Primeira você pode usar o await dentro dela, que aí faz o que o João falou, que trava mesmo o código. E a segunda é que agora ela só retorna uma promessa. Então agora, se você for um pouquinho para o lado, tipo, pode tirar esse negócio do diretório. Só, aí você está vendo que ele está falando que está retornando errado. Se o João colocar o mouse em cima... Tá, não dá para ver muito bem, mas dá para ver que ele está falando assim, ó, promise T, ali. O que quer dizer isso? Que agora o João tem que escrever promise, com maiúsculo. É só um S. E fazer isso. Eita. Ele fechou a tag. Eu tenho que desabilitar isso para isso. Beleza. Então, é basicamente essas duas coisas. E uma promessa no JavaScript é um bagulho muito confuso, mas é basicamente porque você usa sync await. Que é uma promessa é uma promessa. Você não sabe quando ela vai ser resolvida. Ou eu posso não resolver ela e foda-se. Você tinha uma dúvida? Não, eu só não entendi por que vocês estão fazendo uma chamada. Eu não manjo nada de Redis, então pode ser só ignorância mesmo. Você está fazendo um get async e mandando ele esperar. Não tem uma forma de fazer isso síncrono? Então, não. Porque o jeito que a biblioteca do Node-RED ela é construída, você só tem dois jeitos de trabalhar com ela. Ou você manda um callback para na hora que você faz o get, Ou você faz assíncrono ou você faz... espera para ficar assíncrono. Para quem não sabe o que é um callback, a gente teria que passar, se a gente fizesse só get, a gente teria que passar um segundo argumento que é uma função. E quando você começa a fazer isso, e aí você começa a fazer várias chamadas callback, ou pedir várias promessas, você começa a entrar no callback hell. Que aí você não sabe mais em que função você está, o que está acontecendo, sabe que está executando alguma coisa. Isso. Beleza? Beleza? Todo mundo ok? Boa, essa é a participação que a gente gosta. Agora você tem que definir uma mutation, que é para criar nosso usuário. Dentro desse mesmo export default? Dentro do mesmo export default. Precisa pôr uma Precisa, porque é um objeto. É que eu nunca sei quando eu estou... Sempre que você está dentro de um objeto, é quando você tem essas chaves abertas e nada antes dela. É que no GraphQL eu defino os tipos e não preciso ficar pondo. Ah, tá. Aí a gente definiu uma mutação com o nome createUser. E na real, João, você pode copiar... É só isso.
só dando uma explicada agora mais detalhadamente o que é cada um desses argumentos. O primeiro aqui, o primeiro underline, na real é o parent, é para quando, uma coisa que eu estava explicando antes, quando você está fazendo query aninhada, que era o que a gente estava mostrando lá, tipo, eu quero pegar os amigos do meu usuário. Então, o parent, no caso, ele pegaria, tipo, ele seria o primeiro usuário, da onde sairiam os meus... Eita! Enfim, o parent seria o primeiro usuário primordial da onde eu tiro os friends. E o info é tipo meta informações sobre a request, a query do GraphQL. Se vocês precisarem usar o info, vocês estão fazendo uma coisa muito, muito absurdamente rebuscada e vocês não... Se vocês precisarem usar o info, possivelmente tem uma solução muito mais simples que vocês não usam o info. É basicamente o que eu quero dizer. E o parent é quando você está fazendo query aninhada. João, dá o return aí numa função que a gente vai criar. Cara, se você não criar a função antes, o VS Code vai encher muito saco. Então, vai ser de novo uma função assíncrona, que a gente vai ter que dar um set no Redis, já deixar claro isso. Create user, tem que colocar o function. Não tem espaço antes. Aí, o que vai receber? Um usuário input, né? User input. Eu posso chamar isso aqui, input? Pode. Dá Enter, ele vai auto-importar. Sobe ali em cima pra você ver. Tá, as outras duas coisas que o João colocou ali sem querer, ele importou também. Mas ele importou, o VS Code é muito bom para TypeScript. Ele é feito em TypeScript e eles adicionaram tudo que eles tiveram problema durante o desenvolvimento. Dois pontos, o que ele vai retornar, que é um promise user. Eu preciso muito acertar esse plugin, cara. É que eu só desenvolvo front-end, meu cara. Aí, no caso que... Hã? É o contexto também, porque eu preciso usar o Redis. Evitem o máximo possível usar N, eu só estou usando N aqui a rodo para efeito da palestra. Nem tem mais a rodo. Hã? Nem tá mais tão a rodo. Não entendi. Tá, eu não entendi o que você falou, mas tudo bem. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é só enfiar um ID no seu usuário e salvar no banco. Então, sei lá, cria um const user aí, João. Dois pontos user. Igual, aí abre chaves, passa um objeto. A gente coloca um ID 1. Porque... A gente definiu o ID como string, né? Então coloca... Tá bom. Tá suave. Aí... E aí o nome e o... Na verdade tem uma coisa muito legal. Depois eu... Faz primeiro assim. Eu vou mostrar um truque legal de encurtar isso daí. Input name... Meu input.email. Só que aí, João, por que ele está gritando com você? Porque você esqueceu de extrair o data. User input, verdade. É isso, né? Aham. User input tem data, e o data é do tipo user input data. E aí ele tem um e-mail. Só para... Ficou meio confuso para mim, mas a gente disse que o input é um bagulho do tipo user input, certo? E a gente definiu o user input como esse cara aqui. Ele tem só um atributo data, certo? Quando a gente esse cara que é de fato que tem no nosso bagulho, então por isso que ele estava cheio. E agora, primeiro eu vou mostrar, depois antes da gente continuar, eu vou mostrar um jeito mais bonito de fazer isso. Primeira coisa, o jeito mais bonito. João, vai ali no input seu, no argumento, e aí tira o input, coloca data entre chaves. Tira input? Aham. E aí ele já é do tipo user input data. Não, tá certo. Porque o que você está falando assim, eu estou recebendo um argumento do tipo user input, e aí o que eu faço é, pega só o data dessa interface toda, que é o que a gente quer realmente.
Coloca, dá um espaço entre antes e depois do data. Ali em cima. Fora ou dentro? Dentro. Tá. Tem um jeito ainda melhor de deixar isso mais curto. Que o João pode tirar as duas últimas linhas ali do nosso user e só colocar 3 pontos data. Beleza. O que eu fiz agora é, tipo, tudo que o data tem, o usuário vai ter. Isso. Como eu sei que o meu data vai ser o nome e o e-mail, porque eu defini o tipo ali, tanto no GraphQL quanto no TypeScript, eu posso usar essa sintaxe mais curta. Inclusive, se o João quiser, dá para ficar tudo numa mesma linha agora. Não, você pode colocar tudo na mesma linha. Dá Shift J, meu cara. Shift J? Seleciona 2 linhas e dá Shift J no Vim. Junta linhas. Dá pra ficar assim. Tipo, o código ficou bem melhor. Umas coisas que a gente pode usar no TypeScript para ajudar. Aí o que a gente tem que fazer agora é escrever no banco. Então, context.redis.setAsync. E aí eu user ID, vírgula. Aí eu tenho que o meu usuário é um objeto, eu tenho que passar ele para ser uma string. Porque o Redis só trabalha com string, como a gente falou ontem. Aqui, por que eu não preciso usar o await aqui? Porque eu não tenho nada que esperar e eu não vou usar nada que esse cara me retornar. Então eu posso só dar return user. E agora o João pode limpar o async e o promise da função. E agora é só chamar ele ali, o create user ali embaixo. Aí, João, o N você pode colocar como user input. Também o tipo. O args 2.n. Em vez de N, você pode colocar user input. E aqui o password? Args e o contact. Não, desculpa. Tá certo, é o args. Pera, ele tá cheando com alguma coisa. Desce ali. Não. Aí mesmo, tá certo. Quando você está definindo assim, você tem que definir 2 pontos aqui. Ou você tira o igual ao seta. Porque você está vendo que aqui em cima, aqui você está falando que esse cara é essa função. Aqui você está falando, usa essa função. Aqui você está definindo uma função anônima, aqui você está definindo uma função. Desse jeito é melhor. Beleza, salva aí. Isso deve fazer vai Ctrl Alt para baixo. Pera aí, agora tem um erro aí. É verdade, eu fiz o linter ser bem severo com todo mundo. Então desce ali, o linter vai falar exatamente os erros, João. Aqui, ó. Errors. Nossa. Então, ó, quem vai para a escola vai usar esse linter que eu configurei para padronizar código. Você acostuma. Até acostumar é o inferno. Tá, volta lá, eu vou falando o que precisa. Desce ali primeiro, onde a gente estava. Dá pra dar um link fixo? Dá, mas eu quero mostrar para o pessoal ir acostumando. Peraí, deixa eu... Primeira coisa que ele está falando, index.ts 4, trading white spaces. Na linha 4. Essa linha... Tem um espaço depois igual. Agora sim. Tá. Bem mais legível. Segunda coisa, aí ele fala, na 13, aspas duplas deveria ser aspas simples. No ID. Quando você chama o ID.
Aí, a maioria, desce agora, a maioria aí no final. Vai descendo. Deixa esse export default. Quais são os erros aqui? Eu coloquei para ele ter trailing comma. Então, tipo, sempre que você... Ou um objeto sempre depois dele precisa ter uma vírgula. Então, aí tem vírgula. Na chave de cima tem vírgula também. Na 29 e na 24. Pois é, a sua função que você está falando que o user e o create user recebem, elas não estão retornando nada. Porque você está vendo que está faltando, depois que fecha o parênteses, 2 ponto alguma coisa? Não. Aqui, ó, no user e no create user, a função que você está fazendo aqui, ela não está retornando nada. E ela está retornando alguma coisa. No caso aí vai ser um promise user, né, que é o mesmo tipo que o seu get user retorna. Maldito VS Code. E aí é só um user. Isso deve resolver todos os erros de link. Salva aí e vamos ver. Tá, volta lá. Falta 2 erros. Quando você acaba de definir, todo fim de linha precisa ter um ponto e vírgula. E todo arquivo precisa ter uma linha em branco no final. Tá rodando? Ah, tá. É query com Q minúsculo mesmo, lá no esquema. Query e mutation são minúsculos. Pensei que era maiúsculo. Ele não, o Node-daemon não está bem configurado, ele não pega coisa do GraphQL. Tem que derrubar e subir de novo. Ctrl C. Ctrl C, DCU. Como é bonito o Docker. Pera, agora eu tô confuso. Lei máxima da demonstração live. Pera, que porra é essa? Quer que eu abra lá? Qual que é? Ah, é no esquema GraphQL. Esse cara aqui, né? Tá certo. Pera, deixa eu trocar pro meu 3G aqui. Não dá pra usar o Eduron. Vai no slide, o slide tem a... Sobe. Ah, tá certo. Então coloca o Q maiúsculo. Deve ser outro erro. Ou mais fácil, vai no GitLab lá e vê como tá. Eu sei que lá tá certo. Enquanto isso, deixa eu ir aqui no GitLab e ver. Tem que ter um type antes. Type query. Eu acho que sim, se pá sim. Parece que sim, hein? É isso mesmo. Pela corzinha. Vocês viram a corzinha de sucesso aqui, ó. As coisas ficaram... Azul e verde, cara. String tá da mesma cor que tava antes. Que é sucesso. Pera aí, o... Você chama de user, você chama de get user. Ah, tá. Do GraphQL tá get user. É verdade. Chama só de user.
Deixa ali get user. Aqui, João. Aqui embaixo. Eu não estou acostumado a ter um... É isso, né? É. É o contrário. Pronto, deu o foguetinho e ele subiu. Agora entra o motivo de por que o GraphQL te dá uma documentação básica. João, entra no localhost aí, /GraphQL. Entra nesse link aí que tá aí. Dá pra você clicar. Nossa, dá... Oi! Por que o GraphQL te dá um... Ainda dá pra enxergar? Beleza? Por que o GraphQL te dá uma documentação básica? É porque você pode entrar, você pode subir a API localmente, entrar no /GraphQL e, se você for nesse esquema, você pode clicar e aí você vê o que recebe, o que retorna. Então dá uma documentação básica bem boa e você pode escrever suas queries e mutations ali do lado e testar a API de uma forma mais fácil. Não tem nenhum texto em inglês automaticamente gerado nem nada, mas você já sabe quais são os tipos das coisas que estão aí, o que você pode pedir, o que você não pode. E também você pode colocar coisas, tipo, alguma descrição já, tipo, textual, direto no esquema. Eu já mostro como fazer isso. Ó, por exemplo, se eu quiser fazer uma query, eu posso fazer essa get user. Na verdade, eu vou fazer uma mutation. Faz uma mutation, porque senão não vai ter nada para ele pegar. User. Aí, data, 2 pontos. Chaves. Inclusive, ó, você quer descobrir o que você precisa mandar? Clica ali no create user. E aí ele fala, user input. Aí tem ali arguments. E aí ele te fala exatamente o que você precisa mandar. Como você precisa mandar. Inclusive o Playground também já te dá bastante... Ah, pode ser junto. Vírgula? Não. Só coloca vírgula se for na mesma linha. E aí, não, pode ser na linha de baixo. Coloca ali o mouse em cima, João, no Create User. O erro que ele está dando tipo, todo tipo que tem subtipos, ou seja, nosso usuário, como ele tem nome, na verdade ele é uma coletânea de tipos, né? Ele é só uma coleção. Você tem que pedir alguma coisa específica para ele. Você não pode só não pedir nada, pedir o padrão. Ele não sabe o que retornar. Então, aí o João pode abrir chaves. Aí mesmo. E aí, se a gente quiser, por exemplo, o nome, o ID, no caso, é só o ID. Aí, na hora que o João rodar, ele só me retorna o ID. Se o João pedir o nome e o ID agora, e aí ele rodar de novo, ele retorna o nome também. Do jeito que você implementou lá, ele não está nem buscando isso no banco, né? Ele está te retornando o que vocês deixaram hardcoded. A gente fez uma implementação bem básica. É sempre no VA, HAD. O insert está assíncrono e ele devolve o objeto que você criou. Né? É. Mas tá, a ideia funciona. Não está implementado certo, a gente sabe disso. Só para manter a sanidade do tempo. Que inclusive... Estamos estourando já bastante. Tem que falar ainda... Faz uma query agora só para ver. Tem que ter outro nome. Ah, você faz muita... Aí você manda um e-mail. E-mail. Inclusive já te falou ali. E você pede o ID. A gente vai ver que vai receber o ID certinho. Ou não. Então ele retornou um erro porque a gente tentou retornar uma coisa não nula. Vai lá no terminal, o terminal grita mais. Ou não. Tá. É no usuário. Não, fica ali em cima mesmo. No... Aqui? Uhum. Sobe ali em cima, João. Vamos ver se o... Dá um console log pra ver que o user tá. Como que o user tá. No get user. Mas o get async, a gente não tá usando ele puxado. Você tá usando ID, não vai achar não. Então troca ali embaixo pra user.
data.email. Problemas técnicos. A gente mandou a chave errada pro Red. Ele já vai subir sozinho? Ou... Sobe, só espera o foguetinho. O foguetinho é o sinal que subiu. Dá um create de novo, né? Beleza, criou bonitinho. Recebemos certinho agora. Agora foi. Então, beleza, é assim que você faz uma API em GraphQL. Caramba, já 15 para 6 eu ter... Não sei o que fazer. Eu vou falar sobre Vue, mas acho que não vai dar tempo de falar sobre como usar o Vue. Ai, Jesus do céu. João, olha o Dude. Você ouviu sem perceber. Quando eu falei, eu ouvi, eu falei, olha só. Aí alguém continuou. Aí eu deixei passar. Dá um F11 e coloca aí no live. Como assim? É que eu não tô conseguindo passar, você vai ter que passar pra mim. Passa pro lado só. Tá, Vue.js, eu vou ter que falar muito rápido sobre isso. Quem aqui já usou React? Ok. O resto, o pessoal do CodeLab usa Vue, em geral. Então, eu vou perguntar de novo. Por que eu prefiro o Vue em vez do React? Porque pra mim o Vue é front-end organizado finalmente. Você finalmente tem um jeito de escrever front-end de uma maneira que não seja humana, que não pareça tortura, mas também não é tudo em volta do JavaScript. Então você tem, tipo, você já ganha o que o HTML ganhou desde os anos 90, o que o CSS ganhou desde os anos 94, maybe. E você ganha o que tudo já veio. Então, brace yourselves, a new JavaScript frameworks coming. Porque toda terça-feira tem um novo. O Vue, ele é dividido, um arquivo .vue é dividido em 3 seções. Pode passar, João. Cada seção é responsável por uma única parte do que você está fazendo. Você tem a seção de HTML, você tem a seção de JavaScript e a seção de CSS, que é o style. Então, template é para HTML, script é para JavaScript e style para CSS. Como o arquivo que o Kojo mostrou quando ele estava falando de Tailwind. Pode descer. Agora outra pergunta. Quem aqui já usou Angular? Ótimo, ninguém. Se fudeu. Quis participar, né? Cara, Angular é uma tortura, mano. Angular é muito ruim. Mas o Vue, a sintaxe dele é um pouco parecido com o Angular. Então você tem algumas coisas que você pode usar dentro do seu HTML. E essas coisas são as diretivas. Então elas são bem parecidas com atributos de HTML. Elas podem ser usadas para geração de HTML. Do tipo, você tem um código que é repetido e você quer regenerar ele com um for. Por exemplo, se alguém já usou HTML, já pensou em fazer isso muitas vezes. E elas são usadas para conectar o seu HTML com o seu JavaScript. Quando o cara clicar nesse botão, executa isso. Quando ele fizer um hover, executa isso. Tá, agora é a parte que eu queria falar. O Vue é um framework que foca em componentes. O que são componentes? Fragmentos do seu HTML. Um componente tem que ter tudo que ele deve ter para funcionar. Ele tem que ter a parte HTML, ou seja, o template dele, a parte de estilo dele, que é o CSS, e a parte de JavaScript dele, que é a lógica. Então, pode descer, João. Componentes são usados para modulação de código. É para você evitar repetição. Você cria um fragmento que simula o que você precisa, que se repita com algumas variações. Então, por exemplo, você quer exibir um nome de usuário. Só que, em vez de você codar um jeito absurdo que repita muitas vezes vários nomes de usuário, você cria um fragmento só, que recebe o nome do usuário e exibe ele. Reuso de código, como eu disse. E a filosofia Unix, que é faça uma coisa e faça uma coisa bem. E é isso que o Vue propõe com componentes. Você cria uma coisa que seja menor possível e que ela faça só uma coisa e faça essa coisa muito bem. E integrações do Vue. O TypeScript na hora que você estiver fazendo a sessão JavaScript, é colocar um atributo, o Tailwind é a mesma coisa.
E GraphQL é o uso usando Apollo Client. Pode ser. Referências, tudo que você precisa saber de Vue tá aqui na documentação oficial deles, é muito boa, completa. E tem várias línguas, tem português, inglês, se vocês quiserem chinês e espanhol. Tem chinês, cara. O Vue é usado basicamente pelo Alibaba. Dúvidas? Eu falei muito rápido sobre Vue. Duvido que vocês entenderam alguma coisa. Mas eu quero mostrar tudo que eu falei tentando fazer o código com o João. Então agora como que eu entrego tudo? Opa. Então agora o João pode fechar tudo que a gente fez de TypeScript no back. Agora ele vai ali para a pasta PWA. Então pode fechar a API. Fecha o source, fecha PWA. Source. Primeiro, João, acessar o localhost 8000 ou 8080, não lembro qual que eu coloquei. Testa os dois e vamos ver o que dá. Tem aqui só um hello from CodeLab. Dá um OK. Volta lá no código. Tem muita coisa aqui, mas basicamente o que vocês precisam se preocupar é componentes, GraphQL e views. Views define suas páginas, componentes define seus componentes e GraphQL a gente vai usar para escrever nosso GraphQL. O view, se o João abrir ali, só vai ter a home, que é onde a gente está. E ali tem o código que eu falei, como a gente falou. O template tem a parte do HTML, o script tem aqui um TypeScript que não tem nada e não tem style. Para você usar TypeScript, você só precisa colocar esse lang igual TS e aí ele passa a usar TypeScript. E componentes, o João abrir ali, tem dois componentes que quem vai para a escola vai usar bastante, que é o button e o input, que eu fiz durante tem bastante coisa. Tem bastante estilo. E aí o que o Kojo falou lá, tudo é feito com Tailwind. Então, se vocês quiserem dar uma olhada como usar o Tailwind com o CSS, está ali. Homer. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma query para construir para pegar o nome do nosso usuário. Então, João, você pode criar um componente aí. Pasta components. Criar um ponto view. Chama de username, ou só user. Calma aí que eu vou puxar minha colinha aqui no celular. Beleza. Aí só coloca uma div que vai exibir uma div e aí chaves. Calma, deixa eu puxar aqui minha cola, porque essa parte eu fiz hoje de manhã. Mas o que você pode fazer, João, vai ali no script. Ele está usando o TypeScript agora? Esquece o template por enquanto. Ele está usando o TypeScript? No script. Não. Então coloca o lang aí. Jesus. Eu me senti pressionado. Tá. Ok. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é... Agora, quando você coloca o TypeScript, aquele export default tem que virar outra coisa. Você tem que importar o view do view. Não precisa ter importa tudo mesmo. Sim. Sempre com letra maiúscula. Sempre que é lib oficial é letra maiúscula. E aí o export default vira view.extend. Não, ainda tem o export default. Export default view.extend. E aí coloca parênteses entre esse negócio aí. Isso é um pouco mais chato, mas você vai ter mais ganho usando TypeScript do que usando JavaScript. A primeira coisa é a gente tem que definir os dados que o nosso... Caralho, isso tá ficando uma merda.
Mas a gente tem que usar uma função data que define todos os dados que o nosso componente pode usar, que vão ser dinâmicos. Então aí tem que ser uma função que retorna n. Assim? Abre chaves, dá um return aí no objeto. E aí, como a gente vai alterar esse objeto conforme a query, a boa prática é o nome da query, que é getUser. 2 pontos. E aí, o que ela retorna, no nosso caso, é só name. Então, outro objeto. Name. E aí é uma string vazia. Quando você faz isso, quando você cria alguma coisa aqui no data, você pode começar a usar ela no template, conforme essas double chaves aí. E aí é getUser.name. Que aí no momento não vai exibir nada, mas depois que a gente fizer a query vai exibir alguma coisa. Aí, João, cria um outro objeto ali no extend. Debaixo do data. Vai ser Apollo. Não, tudo minúsculo. Como eu falei, o Apollo ele é uma lib tanto para usar no front quanto no back. Aí abre chaves. Não, tem que colocar o parênteses. Parênteses não, 2 pontos. Isso. Aí a gente define a query, tipo getUser, que a gente vai chamar, né? 2 pontos. Aí chaves de novo, outro objeto. E aí a query, 2 pontos. E aí a gente não tem a query agora. Então está na hora de escrever a query no GraphQL. É quase a mesma coisa que você escreveu lá no... Não dá para ser direto. Tem que escrever um arquivo GraphQL. Vai ali na pasta GraphQL. Cria um novo arquivo chamado getUser.graphql. E aí se escreve igual a gente escreveu lá no Playground. Aí, no caso, a gente tem que mandar um ID, né? Nesse caso. Então a gente tem que... Não sei como escreve isso aqui. Por enquanto você escreve tipo ID, 2 pontos, o ID que a gente... Não, o e-mail que a gente colocou lá. Não vamos colocar variável ainda. Eu já explico como colocar variável. Acho que era leo@mail.com. Ah, tá. Literalmente. Aí é hardcoded. Depois eu vou explicar como escrever isso para funcionar. E aí tem que fazer o chaves para pedir um nome, por exemplo. Beleza. Cara, eu fiquei curioso. Será que dá para clicar nesse execute query? Ah, tá, não tem. Eu ficaria muito impressionado. Tá, aí volta ali, importa a query, como um import normal. Importa como query o nome. E from o arquivo lá. Arroba. Tem que ser arroba aí, né? No view, sempre que você faz arroba, é alias por sorte. Arroba GraphQL barra o arquivo que você escreveu, GraphQL. getUser.graphql. Tá dentro do source, não? Não. O arroba já é pro source. E aí você escreve ali embaixo query, no query 2 pontos, query.getUser. Vai lá no home. Gente, isso aqui ficou muito mais um showcase, porque senão eu vou ter que estourar muito a palestra para explicar tudo. E aí importa o componente. User. Aí arroba barra components barra user.view. Você colocou com maiúsculo o nome do arquivo. Tá certo. Aí abre a chave componentes. Sempre que você importa o componente, você precisa registrar ele para o view saber usar. Caso registrar, é só colocar o nome dele dentro. Não, tem que ser minúsculo. Você importou como minúsculo.
Ok, beleza. Aí se o João chamar ele, fazer uma tag user, vai aparecer ali o nome. Aí. Ó, tem um monte de bruxaria, mas basicamente quando a gente criou o component, A gente falou para ele executar uma query automaticamente quando ele é renderizado. a gente tá batendo lá No nosso... realizando uma query pro back-end, que é aquilo que a gente acabou de escrever antes. Tá batendo lá, tá fazendo a query por causa disso aqui. Esse name aí... User.name é o que está sendo resolvido para esse Léo aqui. Beleza? Como eu atropelado por causa do horário, a gente quis focar bastante na coisa do GraphQL. Que é o mais importante e que vocês vão usar. Vocês viram que tipo, tem que usar ele tanto no back quanto no front. E o mais importante é a gente o resto de como usar o GraphQL e tipo um exemplo de como mandar a mutação vai ter lá no repositório com complete. Vai estar melhor escrito, não vai estar tão corrido. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu recomendo para quem vai participar da escola. Quem quiser só aprender, eu também recomendo. Acho que é isso.